Você tem um lado criança? Muito provavelmente tem também, todos temos. Como a gente trata essa parte da gente é que muda bastante de pessoa para pessoa. Eu me paro pensando em até que ponto isso muda as coisas que eu faço e quem eu sou. Eu já tô há um tempo em Mangue Seco, conhecido por ser o lugar que foi cenário de Tieta. E é uma península, de um lado com as águas relativamente calmas do Rio Real e do outro o Oceano Atlântico. Até agora a gente tinha conhecido apenas o lado de dentro, protegido. Tava na hora de fazer alguma coisa a respeito disso. Hoje a gente vai conhecer o outro lado de Mangue Seco, o lado da praia aberta pro oceano e que, tem um cenário de dunas que deve ser bem legal. Tô com uma expectativa bem alta. Dizem que tem um restaurante por lá e a gente vai tentar conseguir ali um quadriciclo. Que é a massa, que também a gente vai com guia, depois na volta pode vir sozinho e parar pra gravar e tal, vai ser mais tranquilo. Tá aqui a máquina. A gente vai nesse aqui. E vai o nosso guia ali que vai dar as coordenadas aí pra gente não fazer muita bobagem e se perder nesse deserto. Só podia alugar com guia, que tirou um pouco da liberdade de andar por aí solto e tal, mas também ia ser a primeira vez que eu ia rodar com quadriciclo em dunas assim, então... Eu senti falta do óculos escuro. Já gostei do passeio. Olha lá, Valão. Melhor 250 até agora. Nós, e eu digo você e eu individualmente, somos muitos. Sendo mais claro, dentro de cada um de nós, nossa psique, há mais de uma entidade. Várias pessoas diferentes, em épocas diferentes do mundo, tentaram explicar isso de diversas maneiras. Freud diria o ego, superego e o id, alguns diriam o corpo e o espírito. O budismo fala dos 5 agregados do eu, ou skandhas, e a cabala judaica fala em níveis da alma. Na tradição Hare Krishna, a pessoa seria a alma revestida por um corpo sutil e um grosseiro. Inclusive na ciência, há evidências para algo semelhante. Alguns casos raros de pessoas que tiveram, por algum motivo, um problema de comunicação entre as partes do cérebro, às vezes podem mostrar fenômenos como o da mão involuntária, que não é só um movimento aleatório de uma parte do corpo, mas é coerente em si mesmo. Faz ações complexas e é desassociado da nossa consciência, dessa voz que fala dentro da nossa cabeça e é o nosso eu mais óbvio, pelo menos do nosso ponto de vista. Aceitar que temos várias forças, vontades, personalidades ou vetores, na falta de uma definição mais precisa, é nos entender melhor. Mas uma dessas entidades ou instâncias da nossa personalidade é uma criança, a criança que já fomos. Gustav Jung falava que a nossa versão criança não vai embora quando envelhecemos, não fica no passado, ela continua existindo dentro de nós. Criamos outras camadas por cima, mas elas estão lá, influenciando ativamente as nossas escolhas e comportamentos. Olha que bonita as dunas. Mangue Seco é um cenário que desperta uma fantasia dentro de nós. Parece que estamos vivendo imediatamente um filme ou uma brincadeira para crianças grandes, eu poderia dizer. Pelo menos nesse primeiro passeio foi legal ter um guia. Eu acho que ia perder vários lugares interessantes que eu não ia simplesmente saber onde era. Ó, primeira parada. Que lugar, hein? Paramos, demos uma turistada com o pessoal ali e seguimos em frente. Ainda tinha bastante para ver por aqui e brincar de quadriciclo era um objetivo importante também. Passando as dunas mais altas, há uns caminhos já marcados pelos bugs e os quadriciclos, então até que dá para se achar por ali, tem umas estradas, digamos. Acho que a maior parte dos turistas vem a Mangue Seco para experiências assim. Há vários guias com os veículos por aqui. Inclusive, existe uma cooperativa que parece organizar o trabalho deles. O barulho deles é um contraste que corta o barulho do vento e das ondas, que já dá para escutar daqui. Vamos para a próxima? Opa. O que acontece se você esconde uma criança do mundo? Reprime ela, não deixa ela brincar, correr, limita ela demais. Muitos de nós fazemos isso durante toda a fase adulta. E talvez ao invés de colhermos o melhor
que essa parte de nós tem para oferecer, coisas como conseguir sentir prazer em coisas simples, ter a imaginação e a vontade de conhecer o mundo, a felicidade de aprender de uma criança, acabamos escolhendo a imaturidade desse lado infantil. Atitudes intempestuosas, uma falta de capacidade de entender emoções complexas e uma empatia inconstante, em alguns momentos egoísta. Cada ponto que eu parava tinha uma vista que me dava um tapa na cara. Já parou pra notar que cada lugar turístico agora tem um mini cenário pra tirar uma foto? O problema é que todo mundo acaba tirando a mesma selfie. Esse lugar nem precisa disso. Pra onde você aponta uma câmera sai uma foto linda. Quem mora aqui, né, cara, tá sempre respondendo coisas sobre Tieta, imagina. Deve ter sido um negócio que marcou a vila aí, né? Um monte de ator aparecendo. Esses telhados de palha são muito lindos, tudo a ver com o lugar. Esse passeio de quadriciclo é algo que alimenta esse meu lado criança. Eu tenho diversas outras coisas semelhantes no mar. Por exemplo, alguém me falou um dia que viver em um veleiro é como morar em uma casa na árvore. Um sentido negativo, a pessoa falou. Hoje eu concordo, mas eu não acho negativo. É como viver em um lugar divertido, especial, com algo de brincadeira e fantasia, só que eu acho isso muito saudável. Talvez necessário até. Porque alimenta, entrega algo necessário para parte de mim. Cara, eu fico impressionado com o que nasce no meio da areia. Tem ideia do que é essa planta aí? Cara, esse negócio é um cajueiro. Segundo eu falei com o guia ali, ele dá caju, cara. Só que alguém vem colher o caju aqui. É impressionante que no meio do nada, um deserto, né, de duna, assim. Acho que não é tecnicamente um deserto, mas assim, parece. Cresce na areia, pô, caju, coco, um monte de coisa. O sol já estava violento nessa hora. Eu botei protetor solar, boné, mas tudo tem um limite, em especial para quem não é da região como eu. Aqui já parece um deserto. A Ana enrolada com essa canga aí é o que faltava para mudar de novela. Da Tieta pra Jade do Clone. Eu vou te falar que nessa hora, o meu lado criança já queria comer, ficar na sombra e tirar uma soneca. Mas ainda tinha mais outro ponto para visitar antes disso. O Adriano Plotsky criança carrega nos ombros o Adriano adolescente, que deu origem ao jovem adulto, que hoje sustenta esse com 46 anos. Todas essas versões de mim estão aqui comigo. Você não se olha no espelho e às vezes se assusta? Eu sim, porque não é assim que eu me vejo sempre. Muitas vezes eu me enxergo com 20 e poucos anos, no máximo 30, mesmo sabendo a idade que eu tenho e que eu não me pareço daquele jeito. Mas às vezes é um choque se olhar no espelho. A individuação, ou selfie, como o Jung chamava esse processo, que geralmente matura lá pelos 40 anos, não era expulsar as partes mais infantis, mas integrar todas elas de uma forma consciente e inconsciente. O estereótipo do adulto certinho, segundo ele, era só alguém muito bem treinado para viver sempre com uma máscara, suprimindo seus vários eus dentro de si. Mas se não se aprende a brincar no dia a dia, uma hora a criança vem à tona, mas em forma de tristeza, explosão ou teimosia. Alimentar essa criança dentro de si não é um capricho ou bobagem, é equilíbrio. Um equilíbrio que você precisa para sua vida. Agora a gente está chegando em um lugar que você já viu. Talvez não lembre, mas se tem 40 e poucos como eu, é bem provável que já viu. Estes são os coqueiros Romeu e Julieta, que aparecem na abertura da novela Tieta. Quem diria que iriam virar celebridade um dia? Quem plantou isso nunca ia imaginar. Na verdade, aí tem uma dúvida. Alguém plantou esses coqueiros ou eles nascem meio acaso, porque alguém jogou um coco aí ou algo parecido? De lá saímos finalmente para comer alguma coisa. Tinha tomado um café da manhã às 7, então já passou da hora. Chegando lá, fiquei surpreso com o tamanho, porque Mangue Seco é uma vila bem pequena. Agora eu entendi para onde vão a maioria dos turistas naqueles buques. O turismo é mais forte nesse lado aqui, na verdade. Pelo menos parece.
Cervejinha, mar, rede, o barulho do vento e das ondas, telhadinho de palha. Faz horas que eu não curtia um clima mais turista, assim. E foi bem legal, na verdade. Gostei. Passada aquela necessidade inicial de dar uma descansada, fui conhecer onde eu estava, os arredores. Tem uma espécie de vila de restaurantes aqui, ó. Vários, cara. Você não imagina, olhando só a vilinha lá de Mangue Seco, que tem toda uma infraestrutura turística aqui também, hein? Esse foi um bom cenário para aproveitar também que a gente está falando de psicologia, criança e tal, porque eu vou quebrar agora um trauma de infância. Segundo a minha mãe, quando eu tinha 2 anos, uma espinha de peixe atravessou na minha garganta e eu nunca mais gostei de nada que vem do mar ou da água doce. Esse é um momento histórico, porque eu pedi um peixe. Olha que evolução na vida. Vou pegar aqui 2 palitos, será que é um sinal? Eu vou chuchar o limão um pouquinho. Farofa. Picanha é melhor. Acho que o trauma de infância vai continuar mais um pouco. Eu, na real, não gostei muito. Nada a ver com a comida, o restaurante. Todo mundo parecia estar gostando. É que são 44 anos sem gostar de peixe. Não é fácil mudar. Com certeza tá mais de 30 graus por aqui. Então eu fui entrar no mar. Isso é algo que eu deveria fazer muito mais. Não que eu não faça. Claro que sim. Mas eu moro em um barco. E não é sempre que eu tomo banho de mar. Não é todos os dias. Tá, é uma das coisas que eu não sei porquê. E ainda mais porque eu sempre saio sorrindo da água. É meio sem sentido eu não fazer mais isso. É uma coisa aí pra mudar em 2026. Muito bom, a água quentinha, maravilhosa, maravilhosa. Quentinha, vai. Não, tá. Você te enganei quando eu falei que eu fiz de conta que ia montar, né? Você nem viu. Achei que você tinha esquecido de tirar uma coisa. Ah. Não, ó, delícia, muito bom. Vou jogar uma água doce ali agora. Demos mais um tempo para curtir aquele lugar e tirar férias das eternas férias que muitos de vocês pensam que eu vivo. Parece, né? Mas na real, eu trabalho pra caramba. É uma vida maravilhosa, eu adoro. Mas algumas pessoas acham que tem a impressão que morando num barco eu não faço nada o dia inteiro. Ou só coisas assim, né, fúteis. Isso não é verdade. É só muito chato um episódio só comigo trabalhando sentado aqui no notebook. Então isso acaba não entrando. Liberdade não é não trabalhar. Eu adoro meu trabalho. É não ser refém de determinadas situações. Morar a bordo te dá uma liberdade rara, muito difícil de se conseguir em terra. De poder morar em diversos lugares pelo mundo, levando tudo que você quer junto com você. Dá pra jogar uma âncora, usar aquele lugar até você ter vontade de ir pra outro lugar. Uma liberdade geográfica maravilhosa. Mas há muitas outras liberdades. Política, religiosa e financeira. Que é frequentemente ignorada. Você trabalha para pagar as contas deste mês, então você tem muito pouca liberdade financeira. Você tem 1 ano de contas pagas, você já tem uma autonomia maior e consegue fazer mais escolhas na sua vida. Você não precisa mais trabalhar pro resto da vida. Parabéns, cara, você atingiu o santo grau da liberdade econômica. Nem todo mundo consegue chegar aí, eu não cheguei, tô meio longe ainda. Mas ainda assim, dá pra melhorar muito. Eu fiz muitas bobagens no passado, peguei empréstimo pra pagar contas, parcelei tudo que eu podia pra tentar manter um status, e até que eu comecei a entender, a enxergar certas prioridades na vida e como chegar nelas. E um curso me ajudou bastante. Esse curso é o da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de te explicar o que é cada tipo de investimento, por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina a como se organizar, a ter melhores oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar pra caramba. E o mais legal é que se você concluir o curso, emitir o certificado e ainda assim sentir que não aprendeu, que isso não foi legal para você, eles te devolvem o dinheiro que você pagou. Então é uma forma bem segura de testar, né? E para fazer é só escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link lá na descrição e comprar. Recentemente a UVP foi eleita a melhor consultora de investimentos do Brasil pela BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Eu tenho que ser muito grato pela vida que eu tenho e por poder
ter muitas oportunidades para viver bastante o meu lado infantil. Mas ninguém precisa morar em um veleiro para se permitir isso. E nem quero te dar a impressão de que essa vida minha é perfeita. Isso é algo que você encontra muito mais dentro de si do que fora no mundo. Você é o pai da criança que existe em você, é responsável por ela. Obviamente, não dá para fazer tudo o que ela quer. Um adulto que tem uma criança mimada dentro de si pode ser difícil de se conviver. E deixar seu lado infantil comandar as instâncias adultas na vida é complicado também, né? É um equilíbrio. É um convívio entre as muitas vontades e limitações que todos temos. Essa é uma paisagem que marca na mente durante uns dias. Depois que você vai embora, fica passando algumas cenas de tempos em tempos. Da mesma forma que quando você olha para uma luz forte, ela fica marcada na sua visão quando você olha para o outro lado. Hoje é turístico, cheio de visitantes, mas eu fico imaginando como era viver aqui antes disso. A calma, mas também o isolamento, o barulho das cabras, isolado no vento. Difícil passar por aqui e não achar que é um lugar especial. O passeio terminou comigo tendo que me molhar um pouco para pegar o bote. Aqui a maré pode variar mais de 2 metros, e quando eu saí, ela estava bem seca. Mas poderia ser pior. Podia estar pegando o mesmo carro na garagem para parar na mesma avenida, no mesmo horário, para chegar, adivinha, no mesmo lugar. Se você está curtindo o vídeo, mas só se você está curtindo mesmo, deixa um like, um comentário, se inscreva. E se você gosta muito mesmo do que a gente faz, assistiu vários vídeos, deixa alguma coisa pra gente lá no Apoia-se. É só apontar a câmera aqui que você vai até o site para ajudar esse canal a se manter. No outro dia, eu tinha uma missão importante: ir no mercado. Mas não é qualquer viagem no mercado. Há 2 mercearias em Mangue Seco onde a gente comprava os itens básicos e que mantinham o dia a dia do barco. Mas tinha acabado a erva mate. Eu gosto da minha erva mate. 2 milhas contra a correnteza com botinho e depois dar um jeito de chegar até a estância, que fica a 40 km de Pontal, onde eu vou deixar o bote. Eu ainda não sabia muito bem como eu ia chegar lá, mas ia tentar pegar algum Uber, alguém que levasse, ônibus, não sei como eu ia fazer. Esse da esquerda é o Givaldo, um amigo que conheci aqui e me ajudou em diversas coisas no período que eu tive aqui em Mangue Seco. Ele tem o receptivo de turismo e o restaurante em Pontal. O cara me emprestou o carro, cara, fala sério. Gente boa pra caramba. O Givaldo nem sabia que eu tinha um canal no YouTube. É lindo saber que existem muitas pessoas incríveis ainda por aí. Fui lá e voltei com o bote abarrotado de compras. Muito mais do que erva mate. Tinha que aproveitar a viagem, né? Fazer tudo isso pra ir lá só comprar pouca coisa não valia a pena. Todos sabem que temos uma criança dentro de nós. Podemos não concordar o que é isso, mas eu acho que a maioria sabe que precisa também de alguns momentos para não se levar muito a sério. Esquecer um pouco as consequências e julgamentos dos outros, pelo menos dentro de um certo espaço controlado. Pode soar meio óbvio para alguns, mas o problema é que essa pode ser uma obviedade que não fazemos nada a respeito. Eu gosto de brincar usando o motor do bote como nota fundamental e ficar cantando umas melodias meio de improviso. Perder a afinação. É uma besteira, mas faz a viagem durar menos pra mim. Há pouco eu contei isso pra Ana, ela gostou de brincar também. Eu achei que nunca ia contar isso pra ninguém, era uma coisa muito íntima minha. Infelizmente, a vida adulta, em especial a corporativa, mas não só, nos exige nos apegarmos demais em máscaras. Todos usamos máscaras na convivência com outros seres humanos, mas às vezes é perigoso não conseguir mais tirar ela. Se policiar para ser algo que você não é, ou pelo menos não o tempo inteiro.
Caraca, isso aí dá uma queimadura, rapaz. Cada coisa que a gente vê, hein? Chegando. Ana Nívia dando uma geral no armário aqui, ó. Tem que ter um estoque grande de tudo, né? Porque a gente fica isoladaço. Claro que as coisas mais frescas a gente compra por aqui. E tem os mercadinhos que tem tomate, cebola, tem algumas coisas, né? Mas tem certas coisas que é legal ter o estoque, porque é difícil achar. Eram os últimos dias do ano. O começo de um novo ciclo. Assistimos os fogos da virada em Mangue Seco, lá do barco. Só eu e a Ana. Uma data que todo mundo tem a esperança e a vontade de melhorar, crescer, mas nem sempre é fácil definir o que é isso ou como chegar lá. Jung descreve que mudanças reais acontecem quando você aguenta a tensão dos opostos, o dever e o desejo, ser adulto e criança, o controle e a aventura, sem escolher um lado cedo demais. Dessa fricção nasce uma terceira coisa, um novo símbolo, uma nova atitude. E ele chama esse mecanismo de função transcendente. Geralmente, tender demais, totalmente para um lado, em qualquer instância da vida, é um sinal de maturidade. A vida é complexa, tem vários ângulos. E o seu real sentido não cabe na nossa cabeça, é impossível entender. Amadurecer talvez seja compreender isso. Ficamos mais uns dias em Mangue Seco, achamos cantinhos que amamos, mas era hora de sair. Entrou um vento nordeste forte e fez o lugar onde estávamos não ficar tão abrigado. Então fomos procurar uma ancoragem mais segura e confortável, subindo o rio Piauí, que não é cartografado. Então a gente precisa ficar bem ligado em bancos de areia que podem existir e a gente não sabe, e vamos precisar passar por essa ponte. É sempre tenso passar por pontes, mesmo que ela tenha um vão bem alto. Acho que não vai ser um problema passar com esse mastro, mas é sempre tenso. Mesmo que você tenha certeza absoluta, mediu, leu, é sempre difícil olhar para cima e ter uma noção exata se vai bater ou não. E esses cabos aí? Oi? E esses cabos? Não, mas vamos passar ali bem no meio do ali, né? Vai dar certo. Ai, meu Deus! Você tem certeza? Sim. Tranquilaço. 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 Ó. Já era. Ué, já tava? A gente tá andando na mesma rota que a gente veio? Vai exatamente na linha. Aumentando a velocidade. Tá 1.8 aqui. Não dá pra ir. 2.8, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Vamos achar naquela quininha lá, ó. Um lugarzinho abrigado lá, ó. Aonde? Tem que ver lá também aquele outro banco de areia, né? É. Ou aí na frente só. Acho que na quininha lá parece que tá sem carneirinho, ó. Acho que vai ter um lugar lá que vai tá melhor.
6,5. Afe Maria. Na maré alta talvez, não sei, talvez entrasse, mas aí como é que é lá dentro? Não é a melhor ancoragem do universo, mas tá melhor que lá. Conta aí. Vai? Conta. A gente teve que... mas tava meio desconfortável na Mangue Seca, porque tá rolando um vento muito nordeste, canalizava ali no Real e balançava muito. Aí tem que botar outra âncora na polpa para ficar alinhado com as ondas, mas aí a minha maré contra muito forte para dar uma super lua aí. E tava complexo, às vezes agarrava a âncora de trás. A gente veio pro cantinho mais dentro aqui do rio Piauí, na verdade, esse aqui. E atrás da ponte, conseguimos passar tranquilo. E aí tá mais confortável aqui. Ainda né? Correnteza versus vento e tal, mas tá melhor, mais tranquilinho. Mas era pra contar que a gente caiu. E aí na entrada ali tentamos entrar em Terra Caída, que é um lugarzinho inteirinho. Falaram que era possível, tinha calado, mas a gente encalhou tentando entrar dentro. Foi uma boa, não. Como de ladinho gostoso. E aí agora é isso aí, a gente fez uma volta aqui pra ver como é que tá a profundidade. Tá tudo bem, tem uns 7 metros aqui. Vou que de repente, né, cai assim. Na entrada ali a gente tentou forçar um pouquinho, tentou achar assim, mas poxa, não conseguiu. E tá andando meio de lado, o barco tá difícil ter uma precisão onde vai, assim. De rápido até consegue, mas lento, perde o leme e tal, então foi tenso. Tive que arrastar aquele no lodo ali. Agora eu vou fazer uma comida aqui no monte de fome. Tá mó ventão lá em Mangue Seco, a gente veio se esconder aqui no rio Piauí, num cantinho aqui. Balançou também bastante, mas acho que bem menos do que tava lá. Eu tive que limpar o casco aqui nessa água, que é bem marrom. Não é poluída nada, mas é que é rio, né? Não foi fácil. Aí lá viu, galera, a gente passou por aquela ponte lá, ó. Foi super de boa, 25 metros de vão livre. Aí tá, galera. Acabei de botar mais 20 litros de diesel. Então eu tenho 30 litros no tanque, mais 20 aqui. No tanque eu tenho umas 15 horas, é mais do que suficiente. Acredito que eu vou velejar, ainda mais porque mesmo que tenha pouco vento, eu tenho que matar um tempo, eu vou ter que ir devagarinho. O barco eu tô organizando aqui para ficar no modo navegação de novo. E eu vou sair amanhã bem cedinho para sair na barra quase no estofo da alta, mas um pouquinho antes. Que vai ser, eu não me lembro, 5, 6 da manhã, uma coisa assim. Mas demora um tempinho para chegar lá, né? Ainda mais com a maré enchendo. Nós somos complexos e é impossível entender o nosso todo. Para isso a gente cria modelos na cabeça para tentar entender, prever ou consertar o que acontece dentro da gente. O objetivo desse vídeo está longe de dar uma receita definitiva para todos os males da nossa vida. O que eu quero é apenas dividir um jeito de me enxergar e que eu acredito que mudou a minha vida para melhor. Espero que seja útil para você também. A ideia é que não somos uma única melodia, uma única voz de um instrumento, sim, uma sinfonia, onde diversos instrumentos às vezes tocam juntos, às vezes em contraponto. Ignorar as necessidades e os erros de cada músico não vai fazer soar melhor. Se cada um tocar em um tom diferente, a dissonância vai inundar o seu ouvido, a sua mente e mudar o ritmo da sua vida. A criança que você foi ainda existe aí dentro. Saia de vez em quando com ela para passear. Se você acha importante e curte o Hashtag Sal, deixa um café pra mim lá no Apoia-se. Eu consigo me dedicar ao canal em tempo integral só por causa de vocês. Custa bem pouquinho e faz muita diferença pra mim. E se você é um Hashtag Sal raiz e chegou até aqui no final do vídeo, divida também
um costume de criança que você ainda tem ou que gostaria de fazer de novo aí nos comentários. Eu prometo que todos os comentários feitos nos primeiros 2 dias de lançamento do vídeo eu vou responder.